Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos, que Deus esteja com cada um de vocês. Nós iremos, nesse momento, meditar na palavra de Deus e que o Senhor possa estar falando ao nosso coração neste momento, através da sua santa e gloriosa palavra. O texto para nossa meditação hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Nós leremos o capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 11, que diz assim para nós: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Meus irmãos, João escreve para nós, e primeiro, claro, para os seus destinatários, sobre a pessoa de Jesus Cristo, e de uma forma geral e de uma forma panorâmica, o Evangelho de João tem, entre outros propósitos, o propósito de revelar, demonstrar para nós que Jesus é Deus. Um segundo propósito pelo qual esse Evangelho fora escrito é para que nós cremos que Jesus é de fato o Filho de Deus e que nós precisamos crer nele para que nós tenhamos a vida eterna. O texto que lemos fala de Jesus e da sua mãe Maria, que foram convidados para um casamento que aconteceu ali na cidade de Caná, na Galileia. E acontece algo inusitado, inesperado naquele casamento. Acontece um problema no decurso daquela festa, que é a falta do vinho. Esse episódio ocorre na cidade de Caná, que era uma aldeia que ficava a 6 quilômetros do norte de Nazaré. A festa de casamento judaica, ela durava aproximadamente 7 a 8 dias, e a escassez do vinho aqui poderia trazer alguns problemas para o dono da festa. Nós não sabemos aqui qual foi a razão do vinho ter acabado, se foi um problema de ordem financeira, se foi um erro de cálculo de quem organizou essa festa, se foram convidadas mais pessoas do que o esperado, ou se as pessoas beberam mais do que o comum. E a falta de vinho nessa época, em especial num casamento,
gerava constrangimento ao noivo e aos convidados e ao dono da festa. Era uma questão de desonra para a família e, portanto, era a obrigação do anfitrião, o dono da festa, alegrar a casa e alegrar os convidados com o vinho. A verdade é que há um problema aqui nesse casamento, a falta de vinho. O vinho simbolizava alegria, simbolizava comunhão, significava celebração, festividade, e a falta de vinho aqui provavelmente iria acabar com essa festa. A falta de vinho aqui iria gerar tristeza, iria gerar constrangimento e desonra para aquela família. Só que no meio dessa história tem um convidado diferente. Jesus está nessa casa, Jesus está nesse casamento e, portanto, meus irmãos, a presença de Jesus aqui mostra, entre tantas outras coisas, que Ele é o Verbo, né? João começa no capítulo 1 dizendo que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. E esse Verbo que se encarna, Ele agora está participando da vida social das pessoas, né? Ele agora habita entre as pessoas, leva uma vida normal, e essa vida do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, está repleta de sinais, de milagres que revelam a sua glória. E a comunidade agora é o local onde Jesus está sendo manifestado na sua totalidade, na sua glória, na sua verdade. Esse cenário mostra para nós um ambiente extremamente familiar. É um casamento onde famílias foram convidadas para celebrarem a vida, para celebrarem o matrimônio, para celebrarem a comunhão, a união. E no meio dessas famílias aqui presentes nessa festa, elas estão prestes, pelo menos, a presenciarem um problema. Um problema surge de uma forma inusitada, de uma forma imediata, e esse problema é notado pela mãe de Jesus, Maria, no versículo 3, quando, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E ela percebe aqui que o vinho havia acabado. Esse era o problema que aquela família estava prestes a enfrentar. E como estamos no mês da família, estamos meditando sobre a família à luz da Bíblia desde a terça-feira passada, nós continuaremos nessa noite a pensar nessa questão familiar e nessa questão de como Jesus pode agir e interferir e nos auxiliar diante dos problemas que acometem as nossas famílias hoje. Estamos vivendo aí um período de pandemia, um período de reclusão social, e alguns problemas têm acometido as nossas famílias, né, nos dias de hoje. Por exemplo, o conflito parental, né? Pais e filhos têm se confrontado nesta quarentena, né, devido à pandemia. Maridos e esposas têm sido confrontados durante esta quarentena. Parentes mais próximos também têm entrado em conflito nessa quarentena. Existem problemas ainda que as famílias enfrentam, não só na quarentena, mas no dia a dia das nossas vidas. E se tratando de fé cristã, de famílias cristãs, há problemas na ordem, por exemplo, religiosa, quando membros da nossa casa, da nossa família, não ainda professaram a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E isso gera conflitos no nosso lar, isso gera conflitos na nossa casa. Existe ainda um outro problema que eu chamo de falta de comunicação adequada.
há famílias que ainda não aprenderam a se comunicarem dentro da própria casa, né? O marido tem dificuldade de dialogar com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. O problema de falta de comunicação adequada, e essa questão da falta de comunicação vai gerar um outro problema, que é a agressividade, num nível mais, podemos chamar de agressividade verbal, e existe também a agressividade física dentro da família. São problemas do cotidiano que as famílias enfrentam nas suas diversidades. Um outro problema que pode estar atingindo a sua família, são tantos, eu estou listando alguns para nós pensarmos nesta noite. A situação econômica pode estar afetando a sua casa, pode estar afetando também a sua família nesse período de pandemia. Ou um outro problema de enfermidade, né? Talvez algum familiar seu foi acometido pelo coronavírus e está agora enfermo, está recebendo tratamento, ou está internado, ou em um estado mais grave. E um problema que eu considero bem mais grave aqui, que as nossas famílias podem estar enfrentando devido à pandemia, ou não seja apenas pela pandemia, que é o luto. Talvez nessa noite você recebeu a notícia que um ente querido seu veio a falecer, e você está enfrentando esse problema do luto, que é uma dor terrível que todos nós, quem não enfrentou ainda, vai certamente enfrentar. Então, meus irmãos, alguns problemas que eu listei aqui que a sua família pode estar enfrentando nesta quarentena, e à luz desse texto que nós lemos, queria pensar sobre Jesus, a pandemia e a família. E à luz desse texto, extrair para nós alguns aprendizados, algumas lições, alguns princípios de como Cristo pode nos auxiliar no meio dessa pandemia, auxiliar a nossa família a enfrentar os problemas, vencer os problemas, e depois disso nós compreendermos a graça de Deus na nossa vida, para que eu e você, como família de Cristo Jesus, nós venhamos a auxiliar outras pessoas nesta questão desses dilemas que nós enfrentamos como família de Deus, inseridos numa sociedade extremamente problemática, extremamente difícil, e ainda mais agora nesta quarentena que estamos enfrentando, e por causa dessa pandemia. Por exemplo, nós aprendemos à luz desse texto que no meio do caos, no meio dos problemas que nós enfrentamos na nossa família, na nossa casa, em primeiro lugar, que a presença de Jesus, ela faz toda a diferença em nossa família. Se você quiser anotar, a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa família. Observe que no texto que lemos, estava ocorrendo um casamento, uma festa, e o vinho havia acabado. E ninguém que estava presente ali, a não ser os servos e a mãe de Jesus, havia tomado conhecimento desse problema. E ela se dirige a Jesus dizendo: olha, acabou o vinho. E Jesus meio que responde de uma forma inesperada a sua mãe, dizendo: mulher, né? Em todo o Evangelho de João, Jesus vai usar essa expressão para Maria, sua mãe, mulher, que não é uma expressão de desrespeito, né? É uma expressão que Jesus a coloca aqui como uma discípula sua, alguém que deveria também e estava necessitando de crer que ele era o Filho de Deus. Então ele diz: olha, ainda não é chegada a minha hora. E Maria prontamente ouve essa fala de Jesus e não confronta, nem o repreende, muito pelo contrário, ela se cala e ela obedece a Jesus quando ela responde dizendo assim: olha, faça tudo o que ele disser. No versículo 5, ela vira para os serventes daquela casa, para os empregados daquela casa, e diz assim: olha, faça tudo o que Jesus disser.
E Jesus então, a partir do versículo 6, versículo 7, vai orientar aqueles homens a encher as talhas de água, e cada talha daquela cabia pelo menos 80 litros de água, e os homens passam a encher aquelas talhas, e Jesus manda servir ao mestre, da casa, e quando ele toma ali aquele vinho, ele se alegra, dizendo que o costume da época era servir o bom vinho primeiro, e depois serviria o ruim. E agora aquele homem fez o contrário, porque serviu o bom vinho no final da festa. A grande questão aqui é que a presença de Jesus naquele casamento mudou toda a história daquilo que poderia ser um final de vergonha, de desonra e de tristeza para o dono daquela festa, porque o vinho havia se acabado. Mas a presença de Jesus naquele casamento garantiu a alegria, a celebração para aquela família. Então, diante dos problemas, das adversidades que você tem enfrentado, você precisa compreender nessa noite que o que mais vai importar nessa quarentena, nessa crise, nessa pandemia e diante de todos os problemas que você enfrenta na sua família, é que, em primeiro lugar, a presença de Jesus é o que vai fazer toda a diferença na sua família. Que nesta noite a presença de Cristo seja real na sua vida, seja real na sua família. Em segundo lugar, nós aprendemos à luz desse texto que diante dos problemas que nós enfrentamos em nossa família, Jesus é aquele que intervém em nossos planos. Jesus é aquele que intervém na história. Jesus, ele intervém na nossa família para o nosso bem e visando a nossa salvação. Nesse casamento aqui, nesse problema da falta de vinho, a ação de Jesus, ele faz com que ele evita a frustração naquela família, ele evita a vergonha, ele evita a humilhação quando ele transforma água em vinho, dando assim continuidade àquela celebração, dando continuidade àquela festa, dando continuidade à comunhão naquela família, porque Jesus intervém quando ninguém mais poderia fazer nada naquele momento. Da mesma maneira que Jesus interviu naquele casamento, naquela família, transformando água em vinho, Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade para intervir na sua família. Qual é o problema que a sua família tem enfrentado? É econômico? É de relacionamento? É de conversa, de diálogo? Qual é o problema que a sua família tem enfrentado? É relacionamento de marido para esposa, de esposa para marido? É problema com os seus filhos? Qual é o problema que a sua família tem enfrentado, que você tem enfrentado na sua casa? Você pode ter certeza que, independente do problema que você está enfrentando, Jesus é aquele que pode intervir na sua casa hoje. Ele pode hoje, ele pode agora. Ele transformou água em vinho. Jesus é poderoso, ele é Deus. Ele pode entrar na sua casa, ele pode intervir na sua história, ele pode mudar os seus planos, ele pode fazer isso, e ele quer fazer isso para o seu bem, porque ele quer salvar você, ele quer salvar a sua casa, ele quer perdoar os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. Jesus, ele quer intervir na sua família, porque ele visa o seu bem, ele visa a sua alegria, ele quer transformar aquilo que pode ser o seu fracasso em alegria, ele pode transformar a sua frustração em um novo projeto para a sua vida, ele pode transformar a sua vergonha em alegria, porque é isso que Jesus faz. Ele intervém na nossa história, nos nossos planos e na nossa família. Ele é o Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. E nesse aspecto de família, nós sabemos que os problemas nos desanimam, nós sabemos que os problemas roubam a nossa fé, os problemas roubam a nossa alegria, os problemas acabam
nos desestimulando como família de Deus. E, meus irmãos, nós aprendemos em terceiro lugar que em Cristo Jesus nós somos reanimados para continuarmos a lutar e a viver dentro da nossa família e diante da nossa família. Observe no versículo 8 que ele tira aquela água e leva ao mestre-sala, né? Ele manda os servos tirar a água e levar ao mestre-sala. Aquele casamento aquela celebração, melhor dizendo, estava prestes a acabar. Aquela festa de alegria, aquela festa de comunhão, aquela festa de casamento estava prestes a acabar porque o vinho já tinha acabado. E Jesus Cristo reanima todos naquela família, reanima todos naquela festa, porque Ele transforma a água em vinho, e a celebração daquela família continuou. Vinho significa alegria, significa força, significa vida, significa comunhão, e em Cristo nós somos reanimados para continuar a nossa vida, para continuar a lutar, para continuar a viver, para continuar a enfrentar, seja qual for os problemas que nós passamos nessa vida. Como é que está a sua vida na sua família? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua fé, a sua força? Você já está desanimado por causa dos problemas? Sejam eles de ordem econômica, sejam eles de ordem familiar, sejam eles de ordem de comunicação, seja uma enfermidade que você está enfrentando, ou até mesmo luto, alguém que você perdeu aí no meio da caminhada da sua vida, na sua família, e você está agora talvez nesta noite desanimado por conta de algum problema que chegou na sua vida, na sua casa. Mas o Jesus que transformou aquela água em vinho e encheu aquelas talhas, 80 litros de água, se a gente multiplicar aqui e fazer uma conta rápida, 480 litros de água foram transformados em 480 litros de vinho da melhor qualidade. E aquelas pessoas puderam continuar a se alegrarem. Aquelas pessoas continuaram a celebrar a vida, a celebrar a comunhão, a unidade, a família, porque Jesus é aquele que nos reanima a caminharmos mais uma milha. Jesus é aquele que nos reanima para que nós possamos enfrentar as adversidades. Meus irmãos, que Cristo possa reanimar você nessa noite, que Jesus possa reanimar toda a sua casa nessa noite, a enfrentarem as lutas, a enfrentarem as adversidades, a enfrentarem os problemas, que Jesus Cristo esteja na sua vida, trazendo alegria para você, trazendo força, trazendo comunhão para a sua vida. Jesus, em quarto lugar, é aquele que determina o horário, o momento em que as coisas devem acontecer na nossa família. Olha para você ver o versículo de número 4. Maria percebe que o vinho se acaba. Maria percebe que um problema grave estava prestes a desencadear naquela família, e Maria até que tenta resolver, e ela vai até Jesus, porque ela mesma não podia fazer nada. Maria, se ela tivesse poder, ela transformaria ela mesma a água em vinho, mas ela não podia fazer isso. Então ela vai até Jesus, aquele que tem todo o poder para resolver qualquer que seja o problema. Então no versículo 4, Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, meus irmãos, eu aprendo aqui nesse versículo que não cabe a nós, seres humanos, fixar os horários, determinar os prazos, determinar o tempo para que Deus haja na nossa família.
Talvez você está enfrentando problemas há anos. Talvez você queira ou até deseje que Deus solucione todos os problemas da sua família agora, nesse exato momento. Meus irmãos, nós não temos nenhum direito de determinar o momento em que Deus deva agir. Não cabe a nós, seres humanos, estabelecermos dias e datas ou épocas para que Deus possa agir. Maria chega e Jesus diz: olha, o vinho acabou, faça alguma coisa. Jesus: não é chegada a minha hora. O que eu aprendo aqui é que os sinais da hora de Deus, realizados por Cristo, mostra que é Ele que determina a hora de agir. É Jesus que determina a hora em que os problemas que você está enfrentando vai parar. É Jesus que determina o momento em que os problemas da sua casa, da sua família vão chegar ao fim. É Jesus que age a hora que Ele quer, quando Ele quer, da forma que quer, porque Ele é Deus. Quanto a nós, cabe apenas permanecermos na total dependência da graça de Deus. É Deus que faz, é Deus que age, e é na hora certa, é na hora dEle, é no momento dEle, é quando Ele quer. E aí nós precisamos continuarmos, meus irmãos, dependentes de Cristo, da graça de Cristo, convictos que quando Ele age é para o nosso bem. Quando Cristo age, o problema acaba e Ele age. Ele manda aqueles servos encherem as talhas de água, manda servir o mestre-sala, e aquela água miraculosamente se transforma em vinho, e no melhor vinho. E todos se alegram quando Cristo age. Quando Cristo agir na sua família, todos vão se alegrar. Quando Cristo agir na sua casa, o problema vai chegar ao fim. A falta de vinho, que simboliza alegria, força e comunhão, vai chegar ao fim na sua casa quando Cristo manifestar os sinais dEle. Mas é no tempo dEle, é na hora dEle, e até lá eu e você precisamos aprender a ter paciência. Eu e você precisamos entender que somos totalmente dependentes da graça de Cristo, e que é Ele que age, é Ele que fala, é Ele que faz, e é no tempo dEle, é na hora dEle. E aí, meus irmãos, em quinto lugar, quando Cristo se manifesta, Ele manifesta a glória dEle. É para que a glória dEle seja manifestada, é para que a glória seja dada a Cristo, é para que a honra seja dada a Cristo, é para que o louvor seja dado a Cristo, e é para que toda a nossa casa, nossa família possa crer no Senhor. Cristo age nesse casamento, Cristo se manifesta nesse casamento. Olha o que diz o versículo 11: com este sinal, com este milagre, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifesta a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diante dos problemas que a nossa família enfrenta, diante das adversidades que a nossa família é acometida, quando Jesus se manifesta, Ele está manifestando a glória dEle, para que toda a nossa família creia, para que nossa família creia que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Observe que nessa história, nesse relato, todos os convidados da festa provaram aquele vinho maravilhosamente produzido por Cristo, mas somente os que creram em Jesus viram o essencial, o que realmente importava naquele momento. O milagre em Caná, de água transformada em vinho, tem um profundo significado. E aí, meus irmãos, todos provaram o vinho daquela festa, mas nem todos souberam que foi Cristo que o havia transformado. Porque o texto diz
que Jesus manifesta a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não diz que todos da festa creram em Cristo, nem sequer viram que Cristo estava ali, nem sequer perceberam que o dono da vida estava ali. Então, meus irmãos, quando esses problemas chegarem na nossa casa, quando esses problemas acometerem a nossa família, Jesus manifesta a sua glória, para que eu e você possamos crer nele. O essencial aqui nessa festa, o essencial aqui nessa história, não era o vinho que as pessoas iriam beber, iriam se alegrar certamente, mas o essencial em todo esse relato aqui de João capítulo 2, do versículo 1 a 11, é que todas aquelas pessoas estavam necessitadas de crer em Cristo. Todas aquelas famílias estavam com um problema muito maior do que a falta do vinho para se alegrarem. Porque um problema muito maior do que a falta de vinho era a condição em que essas pessoas se encontravam, de pecadoras, carentes da glória e da graça de Deus. E muito mais do que uma taça de vinho, todas aquelas pessoas precisariam beber da água da vida, que é Jesus Cristo. A nossa família precisa experimentar a água da vida, que é Jesus Cristo. A nossa família precisa crer que existe um Deus que pode solucionar todos os nossos problemas advindos desta terra, como problemas de ordem econômica, problemas de ordem de comunicação, problemas de marido para esposa e esposa para marido, pais para filhos, filhos para pais, problemas de enfermidade, problemas advindos da economia, problemas advindos do luto. Mas o maior problema que toda família precisa resolver-se diante de Deus é o problema do pecado. E Jesus é o único que pode solucionar o problema do pecado da nossa família, que nos separa de Deus, que nos faz homens e mulheres carentes da glória de Deus. E Cristo pode, porque Ele morre no nosso lugar, Ele entrega a sua vida por nós naquela cruz. A graça de Deus é manifestada na cruz, trazendo salvação a todos que creem no seu nome. E aí, quando eu olho para toda essa história, eu vejo que os discípulos creem em Cristo e são perdoados, são salvos, e todas as suas famílias foram salvas, porque a graça de Deus foi manifestada na vida daqueles discípulos. Que a graça de Deus também possa se manifestar na sua vida, na sua família, trazendo salvação a todos os seus. E, meus irmãos, o que é que eu e você iremos fazer com a graça de Deus? Com a graça que me alcançou, com a graça que te alcançou. A graça de Deus nos alcança para que eu e você nos tornemos instrumentos e agentes da alegria e da esperança em nossa família, para que eu e você sejamos instrumentos da alegria e da esperança na nossa vizinhança, para que eu e você, meus irmãos, sejamos agentes e instrumentos de Deus, transmissores da alegria, da esperança no nosso trabalho, na faculdade, por onde quer que nós formos. A graça de Deus alcança a minha e a sua família, para que em nossa casa seja manifestada a glória de Deus através da nossa vida. Jesus manifesta a glória de Deus naquela casa, transformando água em vinho, e os discípulos creram nele. E eu e você agora somos chamados para que através da minha vida, da sua família, da sua casa, da sua família, a sua família seja uma família que é agente de Deus. Que a sua família agora seja um instrumento da graça, da manifestação da graça de Deus para os seus vizinhos, no seu trabalho, onde quer que você for, onde quer que você vá. Que a sua família seja um instrumento,
que a sua família seja um agente da manifestação da alegria, da esperança, da salvação, da glória de Deus, meus irmãos. Porque nada adianta a graça de Deus se manifestar na minha casa, nada adianta a graça de Deus se manifestar na minha família, se eu não entender a missão de Deus para a minha vida. A missão de Deus para a sua família é que você seja, toda a sua família, seja um instrumento de Deus que manifeste a esperança no meio desse caos. Que a sua família manifeste alegria às outras famílias no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena. E como é que você vai fazer isso? Se você está proibido de visitar outras famílias, use as redes sociais. Mande essa mensagem para alguém, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, compartilhe essa mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhe a palavra de Deus para outras famílias, compartilhe o Evangelho de Jesus para outras famílias, que a sua família nessa quarentena seja um agente manifestador da graça e da glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que sejamos, meus irmãos, uma família que manifesta a glória e a graça de Cristo nas nossas vidas. Convido você a orar a Deus, colocando a sua casa, a sua família na presença do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus é aquele que se manifesta na nossa família, é aquele que intervém na nossa história, é aquele, ó Deus, que opera milagres em nossa casa. Obrigado porque Jesus traz salvação para a nossa família. Obrigado porque além dos nossos problemas terrenos, Jesus resolve o maior problema da nossa família, que é o nosso pecado diante de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoe as famílias da Tua igreja, que nossas famílias, ó Deus, sejam agentes, instrumentos da manifestação da Sua glória, da Sua graça, e que possamos nesta quarentena transmitir alegria, transmitir fé e transmitir esperança a todas as outras pessoas, ó Deus, que nós conhecemos. Nos abençoe nesta noite, dai-nos um domingo abençoado na Tua presença, uma semana, Pai, abençoada, e que toda essa semana, todo esse mês, todo esse ano e por toda a nossa vida, a nossa família seja um agente manifestador da Sua graça e da Sua glória através de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que é viva e que fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus nos guarde de todo o mal em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.